Nessa videoaula, nós vamos aprender a fazer algumas consultas ao nosso banco de dados. Então, para isso, eu vou vir aqui na nossa lista de empresas e aqui dentro da nossa empresa Apple, nós temos esses funcionários aqui que eu adicionei para que a gente consiga fazer os testes aqui na hora das nossas consultas. Então, eu vou vir aqui na nossa lista de funcionário, já estou aqui nela. Eu vou descer até o nosso ouvinte, aqui, e aqui dentro desse nosso ouvinte, eu vou criar uma variável do tipo carry. Veja que aqui entre parênteses está indicando que essa carry aqui pertence ao Firebase. Então eu vou selecionar essa opção. Deixa eu tirar aqui essa mensagem. E o nome aqui que eu vou dar para essa nossa variável vai ser busca 1. Eu tenho que colocar aqui o caminho que eu quero fazer essa consulta, que vai ser o mesmo aqui de baixo, e então eu posso comentar essa nossa reference underline database. Eu vou dar um enter aqui. Por exemplo, eu quero, aqui dentro dessa lista de funcionário, encontrar somente o funcionário Flávio Augusto. Então aqui eu vou colocar order by shield, e aqui dentro eu vou colocar o nome do identificador a qual eu quero aplicar essa consulta, no caso é o nosso identificador aqui, nome. Lembrando para você, eu já deixei até aberto aqui os nossos funcionários da Apple, que nós temos aqui o identificador nome, idade e URL imagem. E essa consulta que nós estamos fazendo vai ser em cima aqui dessa nossa identificação nome. Então aqui no Order by Shield, eu tenho que colocar aqui o nome do nosso identificador lá no banco, que no caso é nome. E aqui eu vou colocar equals to, e aqui eu vou colocar o nome que eu quero pesquisar. Vou colocar aqui do Flávio Augusto. Vou aqui executar o nosso emulador. Opa, esqueci aqui que eu tenho que fazer mais alterações aqui. Eu tenho que primeiro, ou segundo, eu tenho que vir aqui, comentar essa nossa variável reference e adicionar o nosso shield event listener nessa nossa variável busca 1. Então aqui nós temos que colocar esse código aqui. Nós temos que vir também aqui no nosso onDestroy e vou comentar aqui esse nosso trecho de código. Então, feito aqui esses 3 comentários, aqui no onDestroy, aqui no final do nosso método e aqui no início do nosso método, aí sim nós podemos inicializar aqui o nosso emulador. E eu já vou passar para vocês que esse tipo de consulta que nós estamos fazendo no Real-Time Database, nesse banco de dados, ele não é muito eficiente. Porque eu mesmo já fiz alguns testes aqui para pesquisar alguns nomes e até outras informações, e ele não funciona 100%. Ele geralmente ou deixa alguma informação sem consultar e apresentar para nós, mas isso é uma falha que o próprio Real-Time Database ele possui. Mas o novo banco de dados que o Firebase disponibiliza, que é o Cloud, ele é um banco de dados que ele é muito eficiente nas consultas. Tanto é que vários programadores, vários desenvolvedores reclamavam muito do Real-Time Database por essa parte de consultas. Porque isso é o grande problema, assim, um dos grandes erros que eu vejo no Real-Time Database. É essa parte onde ele não faz corretamente as consultas de forma mais eficiente, de forma mais profissional. Mas caso o seu aplicativo não use consultas, então sem problema nenhum. Vamos aqui entrar então aqui no nosso menu de empresas. Vamos clicar aqui em Apple. Veja que não apareceu nenhum aqui. Vamos ver se nós digitamos certo. Flávio Augusto.
Tá certinho. Vou entrar aqui novamente. Veja que aqui eu escrevi errado aqui. É Flávio Augusto. Agora sim, Flávio Augusto. Tá certinho. Deixa eu executar novamente o nosso projeto. Pronto. Vou abrir aqui o nosso simulador, vou vir em empresas, vou vir aqui na Apple e veja que apareceu aqui o nosso funcionário Flávio Augusto, somente ele, os outros não apareceram, porque aqui no nosso código nós informamos que nós queremos somente os usuários que têm o nome Flávio Augusto. Agora então eu vou fazer um outro tipo de busca. Vou colocar aqui um start. Aqui eu vou comentar aqui também. Aqui eu vou especificar que eu quero somente os funcionários que começam com a letra M. Vou executar o nosso simulador. E aqui no nosso database, o único que começa com a letra M dos funcionários aqui da Apple é o Mark Zuckerberg. Então aqui no nosso aplicativo vai aparecer tem que aparecer somente ele. Vamos fazer um teste. Veja que apareceu somente o Mark Zuckerberg. Mas eu não confio muito aqui nesse start at aqui, porque diversas vezes eu já fiz algumas consultas aqui com certas letras aqui no começo, e mesmo assim ele não puxava todos as informações que eu queria consultar. Por isso que eu já estou falando novamente que o Real-Time Database ele não é muito bom na questão das pesquisas. Então, se porventura você for utilizar aqui as consultas e estiver dando errado nas suas consultas, não se preocupe que não vai ser o seu código, tá? E nem pense também em falar que é alguma coisa no projeto que está configurada errada. Não, é o próprio Real-Time Database. Aqui nós vamos agora pesquisar por idade. Então aqui eu vou colocar agora o Start novamente. E aqui eu vou pesquisar todas as idades que começam com 54 anos para frente. Então aqui vai aparecer 54 e vai aparecer aqui o 77. Vai aparecer o Jorge Paulo e o Jeff Bezos. Então aqui eu vou colocar que eu quero que apareçam somente as idades. Aqui eu tenho que colocar idade. Que possuem 50 anos para cima. Vamos fazer um teste. Vou abrir aqui empresas. Vou clicar aqui na Apple. E veja que apareceu aqui o Jeff Bezos, 54 anos, e o Jorge Paulo com 77 anos. Então a nossa pesquisa aqui deu certo também, que ele funcionou e achou as idades que começam de 50 para cima. Agora eu quero intercalar essas idades. Eu posso colocar aqui que eu quero que essas idades comecem. Deixa eu ver aqui no nosso banco. Quero que elas comecem de 33 anos até 55 anos. Então aqui eu vou colocar 34 anos e vou colocar o end. Eu vou colocar 58 anos. Então vai aparecer agora aqui para nós uma, duas, vai aparecer 3 funcionários para nós. Que eu estou dizendo aqui, deixa eu comentar aqui, que eu quero que apareçam para mim os funcionários que têm uma idade que começa de 34 até 58. Então o que tiver aí no meio vai ser exibido ali para nós. No caso, os funcionários vão ser exibidos. Vou clicar aqui em empresas. Vou clicar aqui em Apple.
e veja que apareceu somente 3 funcionários. E o funcionário aqui que tinha 77 anos, ele não apareceu, porque aqui ele não entra aqui nesse tipo de consulta, porque vai até só 58 anos. Caso você queira fazer aqui uma consulta com pessoas de 77 anos para baixo, então você vai colocar aqui o end, que daí ele vai fazer essa pesquisa, que ele vai consultar todos os funcionários que tenham de 77 anos para baixo. Vamos fazer um teste aqui. E veja que agora apareceu todos, porque todos estão inclusos aqui nesse tipo de pesquisa. Então, esse daqui é o básico das pesquisas, e através disso daqui você já consegue tentar fazer outros testes. Mas o que eu já informo novamente e reforço, o Real Time Database do Firebase, ele não é muito eficiente nas pesquisas, tá? Então não fique decepcionado com esse banco de dados, porque ele é muito eficiente em vários outros aspectos e fornece uma estrutura muito eficiente para o seu aplicativo funcionar corretamente. Então, tendo passado para vocês aqui esse conceito básico aqui das consultas, nós podemos finalizar aqui essa nossa aula. E só para mais uma vez também reforçar para vocês, nós não conseguimos fazer consultas duplas, tá? Por exemplo, você quer achar um funcionário que se chame Flávio Augusto e que tenha 50 anos. Não tem como você fazer a junção dessas duas informações. Por exemplo, eu quero achar todos os funcionários que começam com a letra M e tenham menos de 34 anos. Esse tipo de consulta, o Real Time Database ele não consegue fazer. Por isso que o novo banco de dados do Firebase, ele promete ser muito mais eficiente, tanto nesse aspecto de pesquisa, de consulta, como também de outros fatores aí que o Real Time Database ele peca. Mas como eu disse, dependendo do que o seu aplicativo vai funcionar, o Real Time Database ele é excelente. Tanto é que eu utilizo ele nos meus aplicativos e não tenho problema nenhum com ele. Mas fique tranquilo que no nosso curso nós vamos estar passando também, mais à frente, bem lá para frente, os conceitos e de como que funciona também esse outro banco de dados que o Firebase também disponibiliza, tá bom? Então, feito isso, nós encerramos aqui a nossa aula e podemos prosseguir com o nosso próximo vídeo.